O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado de Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. E é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres haviam dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelo Evangelho anunciado seja perdoados os nossos pecados. Louvores a vós, ó Cristo.
Terceiro domingo da Páscoa, quarto domingo do mês, em nossa paróquia, domingo dedicado a todos os nossos dizimistas. Pede-se também que o padre faça uma homilia sobre o dízimo, mas eu vou tentar falar sem dizer, ou dizer sem falar. Vou me prender à escritura. Aí quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou tentar abordar tudo, a responsabilidade da igreja, a prática do dízimo, o compromisso como cristão, tudo extraído daquilo que eu entendi no texto sagrado. Espero que eu consiga transmitir alguma mensagem para vocês. Queridos, hoje nesse terceiro domingo da Páscoa, nós temos leituras belíssimas, maravilhosas, que evidentemente eu recomendaria até os grupos da semana que se reúnem, e com todo respeito ao conteúdo das pautas das reuniões, mas que muitas vezes, se fosse refletir a lexo divina da própria palavra, talvez fosse até mais rico do que a própria pauta de alguns grupos aqui, digamos assim. Especialmente nesse período que eu estou falando, né, no período pascal. Porque nós precisamos ressuscitar. A gente precisa ressuscitar. E é fantástico quando eu consigo ter a experiência com Jesus Cristo. O centro da liturgia de hoje é mostrar para as pessoas da comunidade, para os irmãos de comunidade, que é necessário ter a minha experiência pessoal com Cristo. Só depois que eu tenho a minha experiência, ou algumas experiências, mas pelo menos a primeira é fundamental. Só depois que eu me abro e tenho a experiência com o ressuscitado, é que eu assumo algum compromisso na igreja. Vamos lá. Leitura do Evangelho. Leitura do Evangelho. No primeiro dia da semana, 2 discípulos de Jesus, perceba que aqui não era qualquer pessoa, eram 2 discípulos de Jesus. Isso significa que eles estavam caminhando com Jesus durante o período em que Jesus fazia sua catequese, durante aqueles 3, 4 anos intensos de catequese. Eles iam voltando para um povoado chamado Emaús, que tinha mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. A leitura bíblica aqui relata uma viagem de volta. Também relata que eles estavam com o rosto triste. Eles estavam desiludidos. Por quê? Porque eles alimentaram uma expectativa de que Jesus era o Messias, ia libertar Israel, eles iam se livrar dos romanos, dos gregos, etc., e ia voltar a ser uma nação livre politicamente. Alimentavam a esperança de um segundo Davi, de um Moisés, guerreiro, soldado, que combatia os inimigos com lanças e armas. Mesmo assim, seguiram Jesus. Eles tinham essa esperança. Mas aquele que eu seguia morreu, e ainda por cima foi sepultado. E aí eu fiquei sem esperança. Vou-me embora, vou continuar a minha vida de novo. Isso aqui mostra que eles saíram da igreja. Era como se fosse um católico que se desilude de alguma coisa na caminhada e resolve retomar as suas atividades antes de você assumir seus compromissos. Eu vou retomar minhas atividades, vou voltar para o meu bairro, para o meu lugar, para a minha vila, e vou continuar a minha vida. Triste, porque perdi meu Senhor. Eles conversavam sobre as coisas que tinham acontecido. Rapaz, tu viu aí, eu botei toda a minha vida em Jesus Cristo. Olha, ele fez tantos milagres. Até me iludi pensando que ele era o Messias, mas morreu. E essas mulheres eu acho até que mentiram. Essa história de anjo eu não sei não, viu? Eu acho que isso aí é a conversa dessas mulheres. Os meninos foram lá, olharam, não tinha nada lá. Eu vou me embora. Eles estavam mais ou menos conversando coisas tipo isso.
Mas de repente o evangelista diz que Jesus se pôs a caminhar com eles. Vamos entender aqui. Olha o que é que o evangelista quer dizer, Lucas. Eles eram discípulos, caminhavam com Jesus, se desiludiram, estavam retomando as suas atividades, tristemente em seu lugar. Saíram da igreja, porque a igreja ficava normalmente aonde? Até então? Em Jerusalém. O fato deles abandonarem a igreja significa muitos os católicos de hoje que também até começam, até caminham, até escutam a palavra, até vão para a missa, mas de uma hora para outra se afastam e a gente nunca mais escuta nem falar. Voltaram para suas atividades, fazer as coisas que normalmente faziam antes de se converter, entre aspas. Caminharam, mas não tiveram a experiência com o ressuscitado ainda. Até ouvem a palavra, até vão para a missa, até participam, mas não. Nada disso. Quantos católicos ficam anos e anos indo para a igreja? Nunca participa de nenhum grupo. Reza para a missa acabar logo. Nunca se torna dizimista porque não acredita no projeto. Eu nem sei o que é dízimo. Isso para mim é coisa de crente. Eu mal vou para a missa. No dia que dá. No dia que dá eu vou. Escuta a palavra, participa com os amigos, vão à missa, vão tudo, mas não tiveram ainda a experiência, estão meio que acomodados. Daqui a pouco vocês vão entender. Segue um pouquinho, Jesus conversa com ele e diz assim: ei, o que é que você estava conversando tanto aí, hein? Eu percebi. Ai, tu é o único peregrino que não sabe o que aconteceu em Jerusalém, não? Jesus bancou abestado, né? Banco besta nesse momento. Não sei não, o que houve? Tipo assim, nossa, eu estou aqui, eu caminho com eles, e eles não me reconhecem. Aí Jesus diz: não sei não, o que houve? O que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Ele era um profeta poderoso, blá, 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 né? Aí agora que vem uma chave de leitura. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes. Perceba, Jesus era o seu Senhor. Eles saem da igreja, eles voltam desiludidos. A atitude de dizer os nossos chefes, os nossos sumos sacerdotes, diz ainda que eles retomam as suas atividades anteriores, inclusive a sua religião. Não querem mais nem ser discípulos de Jesus, porque agora já considera até os sacerdotes como vossos chefes, como... Aí Jesus diz: ah, como vocês são lentos para não entender tudo. Aí Jesus ensina, começa a ensinar, mas ainda não entenderam. Quantas homilias que vocês já assistiram, quantas homilias que nós já escutamos. Jesus mesmo fala, pela boca dos pobres sacerdotes como eu, ignorantes e insensíveis muitas vezes, mas nosso Senhor, por misericórdia, Ele diz um monte de coisa para as pessoas pela boca dos sacerdotes. Mas os ouvidos ainda continuam tampados, porque falta algo. Falta algo. Jesus, então, chegando no lugar, Jesus finge que vai embora para testá-los. Tchau aí, valeu pela companhia, vou seguir viagem. Só que algo toca no coração deles. E eles dizem: Senhor, não vai não, fica conosco, o dia já está acabando, já é tarde, fica conosco, ceia conosco nessa noite de hoje. Jesus não bota boneco não, viu? Não é que ele está morrendo de fome não, é porque Jesus só estava esperando esse chamado, e imediatamente ele aceita. Do mesmo jeito acontece conosco. Às vezes Jesus dá a impressão que se afasta da gente. Será que você nunca percebeu, será que ninguém aqui nunca sentiu que Jesus tinha abandonado, não? Algum momento da sua vida, algum momento de tristeza, de desilusão, de solidão, de sofrimento, e você diz: cadê esse Jesus que tanto falam, que me abandonou, que não me escuta, que não está nem aí para mim? Eu acho que já deve ter acontecido com algum de vocês.
a impressão de que Jesus foi-se embora e deixou você. Na verdade, Jesus só faz de conta que vai, para ver se você sente falta dele. E aquele que sente falta diz: não vá não, fique conosco. E aí Jesus diz: graças a Deus que ele me quer, e ele volta. Não que ele seja um poço de carência, porque ele sabe que você e eu precisamos dele, mas ele é um cavalheiro. Aí Jesus volta e entra. Então Jesus ceia, e ao partir do pão os olhos deles se abrem, e eles conhecem Jesus, reconhecem Jesus. Mas a palavra diz que Jesus sumiu da frente dele, desapareceu da frente deles. Por que será que Jesus desapareceu da frente deles exatamente na hora que os olhos se abriram? Dava a impressão de que quando eles estavam cegos, Jesus estava ali. Agora que eu entendi, que eu aceitei, que eu tive a minha experiência, que eu enxerguei, o homem vai-se embora. Por que será? O que é que o evangelista quis dizer para nós com essa sumida de Jesus da frente deles? Por que, Belinha? Por quê? Como é seu nome? Guilherme. Por que, Guilherme? Que Jesus sumiu da frente deles, na hora que eles tiveram a experiência, na hora que os olhos se abriram. Fala, não era ele que estava aqui? Sumiu. Por quê? Fala, macho. Porque agora ele não estava mais na frente, porque agora estava neles. Eles agora, incorporados pelo Cristo, eles se tornam o Cristo na vida da comunidade. Quando eu aceito Jesus, quando eu aceito que eu tenho experiência, eu incorporo meio que na minha alma, no meu ser, a presença de Cristo, então eu me torno Cristo para as pessoas. Eu me torno um sinal visível do Cristo na vida das pessoas. Já não preciso mais estar ali, porque agora eu estou ali. E você se torna o Cristo, a esperança na vida dos desesperançosos. Perceba que eles estavam desesperançosos, tristes. Mas agora eu aceitei. Então agora eu já não estou mais triste. Olha, quer saber o exemplo que é que Lucas diz? Lucas diz assim: na mesma hora. Lucas diz assim, ó. Na mesma hora eles se levantaram. Versículo 33, na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Jerusalém, quem é que estava lá? Quem é que estava lá em Jerusalém? A igreja, a sua comunidade. Naquele momento eu voltei para lá e comecei a fazer o quê? Testemunhar o ressuscitado. Quem tem Jesus em si, testemunha o ressuscitado. Quando alguém vem morrendo de triste conversar com você, você tem sempre algo a dizer àquela pessoa. Nem que seja um abraço. Porque quando Cristo está em ti, não é você que abraça não. Só seus braços. Quem abraça é o próprio Jesus. Porque Ele está em você. Você o aceitou, você teve uma experiência com Ele. E este é o grande desafio da liturgia de hoje. Transformar, ou melhor, exortar as pessoas a uma experiência com o ressuscitado, para que, cheios de Deus, eu possa me tornar Jesus na vida das pessoas. Eu possa testemunhar. Chegar num ambiente que está cheio de trevas, e com a minha fé e com Cristo, eu testemunhar e iluminar aquele ambiente tenebroso. Vou terminar a minha homilia do mesmo jeito que eu terminei de manhã. São Paulo diz maravilhosamente: agora já não sou mais eu que vivo. Agora é Cristo que vive em mim. Se você tiver experiência com o ressuscitado, você não vai mais se contentar e ficar sentado aí não, sabia? Você não vai mais se contentar só em ir para a missa e rezar para ir-se embora, não. Você não vai mais ficar com aquela vidinha medíocre de dizer que é católico, mas não sou, não.
A partir do momento que eu recebo a experiência, eu me levanto, eu vou até, eu testemunho, eu quero dizer, padre, onde é que eu posso ser útil aqui? O que é que você sabe fazer? Nada, pois eu lhe ensino. Pedro também não sabia, Tomé também não sabia, não se preocupe não. Ah, padre, mas eu não sei ser catequista, eu não sei, não entendo nada de liturgia, eu não entendo nada de música, eu até tenho voz, eu canto por aí, já cantei, mas eu não sei a música da igreja, eu não sei nada. Não se preocupe, meu filho, porque Nosso Senhor capacita os incapacitados. Se até eu, Nosso Senhor capacitou, imagine você, que é muito melhor do que eu, muito mais inteligente do que eu. Se até eu, pobre coitado, Nosso Senhor teve piedade, nasci lá nas Caraúbas, no meio do mato, como dizia o pessoal lá no Rio de Janeiro, tirando onda comigo, comia calango assado, né? Mas não comia não, graças a Deus. Mas que praticamente sem perspectiva nenhuma de vida religiosa, e Nosso Senhor se compadeceu, preparou, capacitou e enviou. Imagina você que tem a possibilidade de se tornar um grande missionário, propagador da boa notícia de Cristo. Toma posse, assume a tua igreja, vem para a tua igreja, volta para o teu Jerusalém, diz ao Senhor que você é um soldado, toma posse e pode se preparar para as vitórias, porque o nosso Senhor, Ele está no coração daquele que o recebe e o aceita.